Revisão da vida toda, hoje diretamente do STF. Pessoal, já estamos aqui no STF para os preparativos do julgamento, agora dia 10 de abril, agora de tarde. No dia 9 de abril nós sabíamos que teríamos uma lista longa de processos e olha só como que ficou. Deixa eu ver se eu... Aí. Ó, esse aqui é o processo do dia 9 de abril. Eu estive ontem aqui também no STF, né? Ministro Barroso lançou o livro dele sobre direito tributário. Uma preocupação grande dele da revisão da vida toda é com a fonte de custeio. Eu já vou falar sobre tudo isso. Vamos ver a primeira pauta. Ó, STF aqui, tá? O pessoal passando. Então, essa aqui é do dia 9/4, de ontem, tá bom? Então, beleza. A ADI 5.465, ó, já aparece como julgado. Beleza, né? Aí, olha só o enrosco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos. Julgamento conjunto, tá? Então, não são 6 julgamentos, é um julgamento para esses 6 processos. Só que esse aqui não deu tempo, pessoal. Olha como tá xizinho vermelho. Entenderam? Então, ele consta aqui, ó, como processo suspenso. Eu já vou mostrar para onde que eles foram. A boa notícia é que esses outros processos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses também já constam como julgados, né? Então deu tempo de... Só que aí ontem, o Barroso ele já ia proclamando o resultado desses aqui que estão em vermelhinho, que ainda não encerraram. E aí os ministros lembraram ele, né, que ainda... que um ministro tinha cedido a ordem do voto para outro, então ainda faltava proclamar os votos. E a gente sabe, pessoal, porque assim, quando o ministro vai ler o voto dele, ele pode ler a fundamentação inteira e o dispositivo, que é o que interessa, ali é o que ele realmente decide. E tem ministros, como o próprio Edson Fachin, muitas vezes ele pula as partes, ele só o que interessa, né? Ele declara o voto dele e depois junta lá o processo, o voto por escrito. Porque, por exemplo, ontem o Gilmar Mendes estava lendo o voto dele, e assim, né, todo mundo pode ler o seu voto, não tem problema nenhum, mas aí fica lá um voto extenso, sabe? Voto, nossa, ficou um tempão, assim, várias páginas de voto. Então, tem alguns ministros que eu percebo que eles são mais objetivos, né? Quem tá lendo o voto inteiro, ele não tá errado, tá, pessoal? A sessão de julgamento serve para isso. Só que uma coisa é você usar o tempo da sessão para debater. E eu acho que é isso que serve o plenário presencial. Agora, para ficar lendo o voto, eu acho que você, né, poderia ser mais objetivo, poderia só ir para a parte do dispositivo, para a parte assim, ó, divirjo do relator e tal. Ou então, né, concordo com o relator, com ressalvas. Então, já ir direto para o voto, sabe? Ir direto para a decisão propriamente dita. Porque ficar lendo, né, é algo que você pode ler depois em casa, sabe? Porque o voto vai ser juntado por escrito de qualquer forma. Mesmo que o ministro leia o voto dele inteiro e tome 40, 50 minutos de uma sessão, mesmo assim, o voto dele vai ser juntado por escrito depois, entenderam? Então eu acho que a grande riqueza desse tempo presencial aqui é o debate mesmo, é o questionamento, as sustentações orais, tá? E por que eu digo isso? Ó, mais uma vez, então faltaram aqui 1, 2, 3, 4, 5. Faltaram esses 6 processos, só que calma, é um julgamento para os 6, tá bom? E aí vamos agora para hoje, dia 10. Então aqui já consta, pessoal, ó, a ADI 7.265, isso já constava que ela foi incluída no calendário exclusivamente para leitura do relatório e realização das sustentações orais, com posterior agendamento de sessão. Então, hoje, o que vai ter na ADI 7.265? Somente leitura do relatório, que pode até ser dispensada ou resumida, e realização das sustentações orais, tá? Então, quando a gente vem ver o tema, né, quantas sustentações orais a gente vai ter? Aí você fala, nossa, 1, 2, 3, 4, 5 advogados, a gente vai ter 5 sustentações orais? Calma, pessoal. É uma sustentação oral por parte. Então, uma das partes é a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas, tá? É um processo sobre plano de saúde, né? E depois aqui, ó, Congresso Nacional, Presidente da República, né? Então vai ter
o advogado-geral da União, então já são 2 sustentações orais, e aí foram admitidos como amicus curiae Unimed do Brasil, Associação Brasileira dos Planos de Saúde, a PEP, Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, Sociedade Brasileira de Diabetes, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Instituto Diabetes Brasil, Conselho Federal de Enfermagem, Saúde Brasil, Associação Brasileira, Conselho Federal de Fisioterapia, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer, Defensoria Pública da União, Defensor Público Geral, Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Federação Nacional de Saúde Suplementar. Então, olha, assim, as partes, pessoal, geralmente quando tem muitas partes ou muitos amicus curiae, as partes têm um tempo maior para a sustentação oral, geralmente 15 minutos ou mais, né? Depende da pauta, da complexidade e da própria disposição do presidente do STF. E os amicus curiae, geralmente eles vão ter um tempo um pouco reduzido em comparação com as partes, né? Então não seriam 15 minutos. E quando tem muito amicus curiae seria o singular, amicus curiae seria o plural, tá, pessoal? Só para você entender essa diferença. Quando tem muitos amicus curiae, o que eu já vi acontecer presencialmente aqui? O presidente do STF, ele dividir os tempos entre os amicus curiae ou não permitir que todos façam sustentação oral. As partes têm que fazer sustentação oral. As partes, isso aí, né, senão é cerceamento de defesa, beleza. Se permitir para um, tem que permitir para outro. Agora, os amicus curiae, o presidente, né, da sessão aqui, o presidente do STF, que determina como anda a sessão, ele pode determinar um tempo reduzido para os amicus curiae, ou, né, que nem todos tenham a oportunidade de falar, mas aí eu acho que também seria meio perigoso. Eu acho, só que aí reduzir o tempo, só que ainda assim reduziria para 5 minutos cada amicus curiae. E a gente tem bastante, né, pessoal? Vocês viram aqui? Tem as 2 partes, ok, as partes, né, vão falar, isso aí é certo. Daí, ó, amicus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, uns 18 a 20, né, contei meio correndo aqui. Mas por que é importante isso aqui, pessoal, você saber? Porque talvez não dê tempo. Porque vai ter que encerrar esse julgamento de amanhã. O Barroso já falou que vai começar a sessão para encerrar, vai ter mais um voto e depois a proclamação do resultado. Tudo bem, talvez leve menos, vamos colocar 1 hora aqui para esse primeiro julgamento. Só que depois, pessoal, aí vai ter realização das sustentações orais e a leitura do relatório dessa ADI 7.265. E é por isso que é importante você acompanhar. Eu estou trazendo isso aqui justamente para a gente ver, primeiro, se vai ter julgamento da ADI hoje. Entenderam? Porque só depois vem a ADI 2111. E aí você pode se perguntar, poxa, mas aí é injusto, né? Pois é, pessoal. Só que, até para isso tem remédio. Calma. Então, o Medeiros está aqui também, né? A gente está todo mundo aqui, pessoal. Boa parte dos advogados já estava aqui ontem. Eu acho isso bem interessante, acho isso bem importante. Então ontem já teve lançamento do livro do Barroso, um livro de direito tributário, mas deu para entender a importância que ele dá para a fonte de custeio, né? Assim, por exemplo, no direito previdenciário, sempre que você quer implementar algum benefício, alguma coisa, você tem que ter uma fonte de custeio prévia, você tem que falar de onde que vai sair o dinheiro. Só que no caso da revisão da vida toda, a fonte de custeio, ela já foi recolhida, as suas contribuições já foram recolhidas. É diferente de eu, por exemplo, você fala assim, professor Nakamura, precisamos de um auxílio de 25% para todo mundo, para todo aposentado ou pensionista que precisar de um acompanhante. Já existe isso na aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, isso já existe. Só que vamos supor que você queira estender esse benefício para todo mundo.
a gente vai precisar de uma fonte de custeio, a gente vai precisar mostrar da onde que vai vir esse dinheiro. Tá. Aí, no caso de um julgamento, eu entendo que tenha uma preocupação financeira, só que essa fonte de custeio é quando você vai implementar um benefício por lei, né? E não por um julgamento. O julgamento tem que olhar o lado jurídico, né? Se tem direito ou não, depois olhar a forma de pagamento, né? E fonte de custeio, sinceramente, para mim, pelo menos, não que eu saiba, eu sei muito menos que o Barroso, é claro, mas assim, eu acho que ele tá querendo colocar a posição dele da revisão da vida toda acima de qualquer coisa e tá achando meios para isso, entendeu? Sabe quando você quer alguma coisa, você não quer ouvir se tá certo, se tá errado, você não quer ouvir o argumento da outra parte, você só quer aquela coisa e aí você vai achando meios para legitimar ou para explicar, para fundamentar aquele seu objetivo? Me parece isso, porque a fonte de custeio se conecta muito mais com leis do que com decisões judiciais. Mas ok, mesmo que você esteja preocupado com a situação fiscal do Brasil, e é uma preocupação legítima, mas mesmo assim, mesmo que você queira falar em fonte de custeio, a fonte de custeio, ela já existiu, ela já foi recolhida. O dinheiro já foi para os cofres da União. Vocês estão entendendo? A revisão da vida toda, ela não é um benefício novo. Por isso que a gente fala tanto que a revisão da vida toda não é esmola, é um direito. Porque assim, né, um benefício que vai cair do céu? Não, pessoal. É um benefício calculado sobre as contribuições que você já pagou. Você já pagou a década de 70, 80 até 94 e essas contribuições ficaram de fora do cálculo do seu benefício. Então até essa preocupação com fonte de custeio, falo isso respeitosamente, mas não me parece ser legítima do ponto de vista jurídico, né? Assim, não encaixa, sabe? Mas só para você entender. Vai ter ou não vai ter julgamento, professor Nakamura? Eu tô aflito aqui. Acalma o seu coração, meus amigos. Porque eu acho difícil, né? Acho que se começar o julgamento hoje da ADI 2111 já é uma vitória. Mesmo que não encerre hoje, mas pelo menos a gente garante que já vai entrar nas próximas pautas, tá? Sabe por quê, ó? Não entrou dia 10, vamos supor, né? Bate na madeira, mas vamos supor que não entrou o ADI 2111, não deu tempo de julgar no dia 10. Perceba que dia 16 e 17, que deveria ter julgamento, não vai ter. E só vai lá para o dia 22, só que 22 é julgamento das turmas, ó. Primeira turma, segunda turma. Então as sessões no plenário são quarta e quinta, ó. Iria para o dia 23. E dia 23, ó, já tem aqui 3 processos, mas tem a observação. A sessão também será composta por processos remanescentes da sessão de 10 de abril de 2025. Vocês entenderam? Resumo aqui em português claro. Se não der tempo hoje, está previsto para ir para o dia 23. Mas, mesmo isso, a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que garantir isso aí, pessoal. Porque senão eles vão querer ficar jogando para frente, ficar adiando e querer esquecer o aposentado. E o aposentado já foi há muito tempo esquecido. E a gente está aqui para relembrar os ministros do STF, para relembrar os próprios políticos, olha ali, o Congresso Nacional. Para relembrar todos que foram os aposentados e pensionistas que construíram esse país. Então, eu quero que você continue acompanhando, né? Logo já me encontro novamente com o Medeiros e os demais advogados. Então, a gente daqui a pouco já vai entrar aí e o Medeiros vai transmitir e eu vou também fazendo os conteúdos, vou participar ali da transmissão do Medeiros, com certeza. Então, quero que Deus te abençoe grandemente. Uma coisa, pessoal, para você que ficou até o final, você vai saber uma coisa que poucos sabem. Não pode gravar lá dentro do STF, lá dentro do plenário, tá? É gravar, tipo, aqui, ó. Aí, ó, na frente do STF e tudo mais, tá? Mas dentro do plenário não pode nem tirar foto enquanto a sessão estiver ocorrendo, enquanto os ministros estiverem lá. Então,
Claro, antes da sessão, antes dos ministros entrarem, você pode tirar foto, pode até fazer um vídeo, não falando, mas pode, né? Eu já tomei até uma repreensão ali, de forma educada, mas eu estava tentando trazer um conteúdo ali direto de vocês. Muita gente pergunta, poxa, mas, né, por que já não grava lá dentro? Por que não põe o celular na cara do ministro? Pessoal, não é assim, né? Não é assim. Aí a gente, primeiro, que não pode filmar durante a sessão, segundo, que qualquer escândalo aí, a gente vai descredibilizar a causa dos aposentados, vai virar bagunça, e não é isso. A gente quer ganhar dentro das 4 linhas, a gente quer ganhar no argumento jurídico, a gente quer ganhar na força do direito adquirido, da segurança jurídica, na força da Constituição, que assegura os seus direitos. Tá bom, pessoal? Se fosse para fazer baderna, isso aí é com outra pessoa. Eu tenho um tom mais, né, ali de... Realmente eu sou um cara mais sério, tá, pessoal? A gente brinca aqui às vezes, mas o direito dos aposentados é algo muito sério e que não pode ser tratado dessa forma midiática, de exageros, de gritos, de baderna, de forma alguma. Então, o pessoal já tá chegando. Não vou ficar filmando, não pedir direito de imagem para ninguém, mas já tem bastante gente chegando. E estamos aqui, ó. Eu consegui uma vaga aqui bem na frente. Ó, o pessoal já tá chegando, né? Vários advogados, isso é muito bom. Parabéns você que cobrou seu advogado para que ele estivesse aqui em Brasília. Isso vai fortalecer muito a causa, com certeza. E esperamos que tenhamos uma decisão justa e rápida, porque o aposentado ele não aguenta mais esperar. Que Deus te abençoe grandemente. Já se inscreva aqui nesse canal, Professor Nakamura. Mesmo que você não seja meu cliente, ó, eu tô aqui lutando pelo seu direito. Mesmo aquele advogado que nem te responde, que te trata mal pra caramba, ele também vai ser beneficiado com a nossa luta. Porque eu tô aqui por você, tá bom? Então, se você quiser que o Professor Nakamura seja seu advogado, eu sempre coloco o WhatsApp no link do comentário fixado, mas mesmo que você não queira ou não tenha condições de contratar o Professor Nakamura, fica tranquilo, a luta, você também vai ser beneficiado com a nossa luta. Eu tô te chamando para fazer parte aqui comigo. E é um dia, com certeza, de muitas orações e esperamos que possamos realmente ter um resultado positivo e rápido, porque a justiça que tarda não é justiça. Não adianta falar que revisão da vida toda ganhou, mas se o aposentado não está vendo esse dinheiro no bolso dele, isso para mim não é vitória. E eu vou continuar representando vocês aqui até onde for preciso, inclusive se for preciso no Congresso Nacional, pessoal. Temos outras medidas também para serem adotadas em relação ao pagamento da revisão da vida toda. Que Deus te abençoe e até a próxima.